pessoal, sou João Leite, mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Estamos dando prosseguimento à série sobre forças de caráter, entrando naquela subdivisão que fala agora sobre as intervenções, né? Algo mais prático, mais dinâmico, né? O pessoal gosta mais de aquele momento de colocar as coisas em prática, botar a mão na massa. Na semana passada nós falamos sobre uma intervenção que era a subtração de uma força, né? Aquela coisa que ajuda a gente, às vezes, a valorizar nossas características, aquilo que nós já temos, de certa forma, aí dentro da gente, bem desenvolvido, e fortalecer essa questão. Hoje nós abordaremos uma outra intervenção, né, dando prosseguimento aí a esse trabalho. Então, eu peço mais uma vez aí, vamos dar aquela força de caráter, vamos dar aquela força para o canal, assina o canal, recomenda para os seus amigos, pessoas na sua empresa, na sua família, que você quer que tenha um melhor desenvolvimento, melhores resultados, né? Esse é um trabalho que está bem, vamos dizer assim, estruturado, bem embasado. Não foi algo aí, né, de um estudo de final de semana que culminou nesse trabalho, um estudo de anos, né, mestrado, agora um doutorado. Então, tudo isso aí está sendo posto aí para esse conteúdo para contribuir com o desenvolvimento de vocês. Então, não deixa aí de contribuir, não custa nada, né? Não tem que pagar nada, não tem que assinar nada, no sentido de ter um compromisso com o pagamento, né? Mas assinar o canal, né? Recomendar aí para algumas pessoas, quando tiver algum interesse, alguma dúvida, não deixe de questionar, coloca lá, tem meus contatos, né? Faça contato, eu sempre respondo os questionamentos que são colocados, né? Isso é interessante e ajuda a desenvolver melhor o trabalho, ok? Fique comigo, vamos lá, esse é o episódio de número 29, vamos lá? Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui dando prosseguimento à série sobre forças de caráter, mas aqui dentro dessa linha de intervenções. Episódio número 29. A intervenção de hoje, histórias e forças de caráter. Então a gente vai ver aí de que forma esse aspecto, né, a gente está sempre contando histórias, né? Não aquelas histórias que o pessoal acha que está inventando coisa, né? Querendo divertir ou inventar alguma coisa, mas histórias sobre a nossa vida, uma forma de a gente se comunicar, né? Estabelecer relações. A gente está sempre contextualizando, criando histórias sobre os fatos ocorridos. Então a gente vai ver de que forma isso entra dentro desse contexto das forças de caráter e quais são os benefícios aí, que já são reconhecidos perante alguns estudos que já foram realizados. Vamos lá? Então essa é a intervenção aqui da semana número 3, terceira intervenção, né? Histórias e forças de caráter. Qual é o propósito? Desenvolver a visão das forças, né? Com foco da atenção em suas forças. Óbvio que você tem que conhecer as nossas forças, entender minimamente quais são as forças que compõem todo esse espectro, né? Para que a gente possa identificá-las no outro. Tá? Isso também é conhecido como strength spotting, que é o detectar pontos fortes. Né? Então existe aí uma série de benefícios quando a gente consegue utilizar esse tipo de ferramenta, né? E aí a gente vai ver como é que isso funciona, ok? Então é uma intervenção de certa forma simples, né? Porém necessita de um aprofundamento, aí, de um uso, né? Aí um contato mais constante com essa matéria, para que você vá aumentando a sua capacidade e facilidade de identificar isso no outro. Tá? Então, geralmente eu faço isso quando eu vou dar aula na graduação, algumas aulas aí que eu ministrei para graduação. Então, geralmente a gente separa em grupos ou em duplas e a gente dá 5 minutos para cada um contar uma história. Aí o que acontece, né? Passando isso de uma forma geral para todo mundo, né? Você não vai chamar alguém, vamos ficar aqui 5 minutos, você me conta uma história, não. Naturalmente no trabalho, na sua vida pessoal, encontro com os amigos, né? Vai encontrar uma amiga, um colega, nas relações, em família, com cônjuge, com companheiro, com filhos. Naturalmente existem aqueles momentos onde a pessoa vem lhe trazer, né, algum fato, algum acontecimento. Tá? Isso pode ser uma coisa muito boa, ou pode ser uma situação que foi uma situação de grande desafio, mas ela conseguiu ter uma superação. Então é algo que tem um momento de grande significância, né? Desafio ou conquista para a pessoa. Tá? E aí é interessante, porque isso é um exercício direcionado, quando a gente está fazendo em sala, em treinamento, onde a pessoa que está contando a história ela já é orientada a explicar os motivos de por que aquele momento é especial. Como você não vai ter isso, a gente não vai estar numa sala de aula, não vai estar no treinamento, quando alguém vier lhe contar, né, algum evento, algum fato, alguma coisa, você questione, né, por que aquilo foi, né, tão grandioso, né, por que aquilo foi tão significativo,
né? Por que ela se sentiu daquele jeito, né? De ter superado, para que ela coloque esses elementos para fora, tá? A partir daí, né? Naturalmente, quando a gente está fazendo treinamento, a gente coloca os dois, cada um vai fazer a sua parte. É como se você fizesse um treinamento de coach, né? E como os psicólogos têm que fazer. A pessoa que se forma em psicologia, ela tem que também sentar na cadeira de paciente, então ela tem que passar por um processo terapêutico com outro psicólogo. O coach, quando ele vai se formar numa boa escola, ele também é posto nessa situação, né? Então ele vai lá atuar, ter ferramentas, base teórica, processo para fazer um processo de coach, mas ele também tem que sentar na cadeira, né? De coach, né? De tempos em tempos. Inclusive isso é feito, até saudável, salutar, que seja feito de tempos em tempos. Eu, por exemplo, no ano passado, esse ano, encerrei um processo com uma colega, né, que foi iniciado no ano anterior, e a gente concluiu o processo, e agora eu vou ter um processo com ela, então eu vou ser o coach, né? Então é bom para a gente trocar experiências. Ela vem de uma outra escola, né, de formação, então tem outros processos, outras ferramentas, e essa troca, né, ela é muito saudável. E lembrando que ninguém é o rei da cocada preta, né? É importante a gente ter essa humildade de reconhecer que de tempos em tempos a gente também precisa rever as nossas coisas. Todos nós estamos sujeitos aos tropeços, né? Aos erros, às dúvidas, à ansiedade. Tudo isso é natural para todo ser humano. Então é bom nós termos na jornada, ao longo do caminho, né, de tempos em tempos, né, assim como o pessoal vai aos seus cultos religiosos de tempos em tempos, na missa, no templo, na sua casa de umbanda, candomblé, ou seja, qual seja a sua religião. Para quê? Para que ele tenha lá aquele momento de fazer a revisão, tá lá conversando, tá ouvindo o orientador espiritual, ou seja, o padre, o bispo, né? Tá lá pensando, tá reforçando a sua fé. O psicólogo também tem o mesmo momento, assim como o coach. Então, é importante a gente ter essa questão. Então, o que vai acontecer, tá? Para você que está ouvindo a história, né? Você vai trabalhar toda essa questão, né, daquilo que você identificou na história do outro. Aí entra essa questão do... Tá? Pô, eu vi ontem, eu sei que são essas quase 24 forças aqui, pô, já dá para fazer? É interessante você ter, né, acompanhado toda a série, entendeu? Para entender com um pouquinho mais de profundidade o que diz cada força, quais são os benefícios do uso de cada força, né? Ter utilizado e aplicado alguns exercícios que já foram sendo tratados ao longo da série, né? Por quê? Porque isso faz parte de você absorver esse conhecimento, né? Ter a sua experiência de verificar que aquilo funciona de verdade, né? Que você pratica aquilo e aquilo, né, pô, tem um resultado. Então isso gera esse conhecimento, essa capacidade que vai facilitar de quando o outro estiver contando a história, você se conectar com aquela teoria e falar, pô, identifiquei isso aqui no cara. Identifiquei aqui a coragem, identifiquei a bondade, identifiquei a liderança, identifiquei o autocontrole. É óbvio que isso não tem que ser uma matemática exata, você manda lá o cara fazer o via, você vai lá acertar 50%, 60% ou 100%. Não se trata disso, né? A grande questão é o feedback que você dá para a pessoa, ele é importante. Então, aí nós temos duas questões, duas vertentes. Uma é o simples fato daquele que compartilha a história. Olha aqui, ó. O que dizem as pesquisas? Temos dois estudos em 2004 do Gable e do Reis em 2010. Ó. Compartilhar histórias traz benefícios a você e ao ouvinte. Então, quando você se senta na cadeira daquele que está compartilhando, você já tem benefício. O ouvinte também tem, tá? Vou pular aqui quais são os benefícios para dizer o seguinte. Os benefícios em relação às emoções positivas, né? Que negócio é esse de emoção positiva? Vai lá na trilha lá, psicologia positiva, tem uma formação completa lá. Então elas são mais fortes se o ouvinte, você que está recebendo a resposta aí do seu companheiro, da sua companheira, do seu colega, do seu amigo, oferecer uma resposta de entusiasmo, tá? Esse é o episódio de número 6 da formação de psicologia positiva, onde eu falo de resposta ativa e construtiva. Tem um complemento lá, esse episódio fala só sobre isso, né? Da importância que existe, né? Da intensificação desse momento, quando aquele que está ouvindo, né, consegue dar uma resposta com entusiasmo, né? Complementando,
instigando a pessoa a se alimentar daquele momento positivo, aquela grandiosidade, daquela superação. Isso favorece, isso aumenta as emoções positivas. De uma forma geral, ainda que talvez o ouvinte não dê uma resposta tão entusiástica, né, e ativa, isso aumenta a felicidade, as emoções positivas e a satisfação com a vida. Tá? Então, existe aí benefícios para ambas as partes. E é um momento bacana. Né? Você não precisa, vou fazer aqui um treinamento na minha empresa. Não. Às vezes você está batendo um papo com um colega de trabalho, alguém da sua equipe, você é líder, ele vai te dar ali um retorno sobre alguma coisa, até mesmo de um cunho pessoal. E aí você vai lá e marca esse gol. Né? Incentiva a pessoa a falar, alimenta ali o que está bom, que tipo de aprendizado teve, como é que ele se sentiu em relação àquilo. E aí você carimba esses aspectos das forças de caráter, para reforçar aquilo na pessoa, aquele traço. Né? E isso pode ser importante para momentos futuros. Né? Até mesmo você usar como exemplo, de às vezes a pessoa está lá tropicando em alguma coisa e fala, pô, mas você tem aquela força, você conseguiu há tempos atrás me contar que teve aquele evento, aquele. Por que você não está usando essa força nesse momento? Né? Você tem essa característica, você tem esse perfil, né? Vai lá e consegue. Então, é importante também sobre esse aspecto. Essa é a intervenção de hoje, é uma intervenção muito bacana, né? Que inclusive ajuda a estreitar os laços, né? Esse item, né, de resposta ativa e construtiva está lá na trilha sobre relacionamentos, né? É uma das variáveis lá do modelo de bem-estar lá estabelecido na psicologia positiva, quando o Seligman fundou a psicologia positiva, é o episódio número 6. Então, quer dizer, além de você ter essas questões, né, de aumentar a emoção positiva, a satisfação com a vida, a felicidade, ela trabalha também a relação, o âmbito das relações. Então, assim, é bem bacana, tá? Então, não deixe de fazer uso disso aí, é de graça, não dói, tá? Você vai lá, estuda um tempinho, bota em prática e melhora a situação das pessoas com quem você está se comunicando, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Um grande abraço e fiquem com Deus.